Bem-vindos ao English by Thaisa! Aqui nesse canal, a nossa missão é desenferrujar o inglês de adultos. E sim, muitos adultos que chegam até mim têm a dificuldade de montar frases. Sim, o inglês está enferrujado e na hora de montar frases simples, se confunde, erra a posição das palavras e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Então, se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma informação e desenferrujar de vez o seu inglês. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar de uma maneira básica como você cria afirmativas negativas e interrogativas. Tudo de uma maneira básica, de uma maneira simples, mas de uma forma com que você não erre mais na hora de montar frases. Não vou entrar em mérito aqui de tempos verbais, explicações de tempos verbais, porque isso é conteúdo para muitos vídeos ainda, mas eu quero colocar de uma maneira simples como que você não erra mais ao fazer afirmativas negativas e interrogativas. Então, vamos lá para a gente começar. Coisa que a gente tem, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando a gente está fazendo afirmativas, existem algumas possibilidades, tá? Eu trouxe aqui 5 padrões de frases que você pode encontrar no inglês. Então, vamos lá. O primeiro é quando a gente tem um sujeito e um verbo, ou seja, John sleeps. Ok. O segundo padrão é um sujeito, um verbo e um objeto. She loves her job. Pessoal, entenda que se você está desenferrujando o seu inglês, você já entende, então, quais são os sujeitos, o que é um sujeito numa frase, o que é um verbo, né? Você sabe reconhecer isso ao utilizar, né? Utilizar o verbo como um verbo, utilizar o sujeito como um sujeito, e assim por diante. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, não vou entrar nestes detalhes, porque você está desenferrujando o seu inglês. Vamos continuar. Sujeito, verbo e adjetivo. Então, this movie is funny. Sujeito, verbo e advérbio. Jim is here. O último padrão de afirmativas que a gente tem é sujeito, verbo e um substantivo, um noun. They are doctors. Pessoal, então vamos lá. O que a gente consegue entender sobre quando a gente está fazendo afirmativas e a gente tem os 5 padrões, então, para criar afirmativas. A gente sempre vai começar a frase com o subject e logo em seguida o verbo, tá? Então, não importa qual verbo será, nas afirmativas a gente sempre vai seguir essa ordem: sujeito e verbo. Diferentemente da língua portuguesa, porque a gente sabe que na língua portuguesa a gente tem algumas variações. Por exemplo, eu posso te dizer, na língua portuguesa, que está chovendo, por exemplo. E aí, a partir do momento que eu crio essa frase, eu não vou dizer, né, quem fez a ação. Eu vou dizer que está chovendo. E aí, eu começo a minha frase com o verbo, né, com está. Isso não tem no inglês. Então, quando a gente vai criar uma frase onde a gente quer falar que alguma coisa está acontecendo, a gente mesmo assim vai precisar de um sujeito. Então, vamos pensar assim: 95% das vezes é sujeito e verbo. Existe um grupinho que é esses 5% que está faltando, né? Que a gente não, que existe essas exceções, mas quando a gente quer falar, por exemplo, que está chovendo, a gente vai utilizar um recurso que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Atenção! Eu estou olhando para essa imagem e eu quero dizer que está chovendo. Então, o que eu digo? Eu digo it's raining. It's raining. Está chovendo. Então, mesmo assim, eu preciso de um pronome, no caso é o pronome it, para não deixar a frase afirmativa sem sujeito. A gente vai precisar colocar um sujeito.
Nesse caso, como é um fenômeno da natureza, então a gente diz it. It's raining. Está chovendo. Então, não guardem isso, né? 95% das frases vão seguir um desses padrões que a gente acabou de ver. Agora, quando a gente está falando sobre negativa, muita gente confunde. A gente vai utilizar o not. Ele que é o responsável por criar frases em qualquer tempo verbal na negativa. Not. Eu vou sempre utilizar um verbo auxiliar e um not. Um verbo auxiliar e um not. Existir, né, um caso específico que a gente vai comentar, mas eu vejo muitos alunos confundindo e colocando no ao invés de not. Então, a gente não vai usar o no nesse primeiro momento de uma maneira básica para fazer negativas. A gente vai utilizar sempre o not para criar frases negativas, not. O no você vai usar, por exemplo, quando você vai responder alguma coisa, você quer dizer não, e aí você diz no. Então, vamos lá para o exemplo. O primeiro caso que a gente tem é quando a gente está usando o verbo be. O verbo be, todo mundo fala assim, né? Ah, porque o verbo be, porque o verbo be, só vejo o verbo be, mas o verbo be, ele é a essência de tudo. Se ele não ficar bem compreendido, a gente tem dificuldade posteriormente. Então, quando tem uma negativa com o verbo be, eu vou utilizar o sujeito, o verbo be e o not, seguido do restante da frase. Na negativa e na interrogativa, eu não vou colocar aqueles, né, se é o que está depois do verbo é um objeto, é um advérbio, enfim, porque você vai seguir o mesmo padrão. Eu quero que vocês foquem na negativa apenas nesse começo e nesse not, tá? Na interrogativa também vai ser assim. Então, vamos lá. Sujeito, verbo e not. Então, por exemplo, Jean is not here. Jean is not here. Eu tenho o verbo be, né? Que aqui, no caso, é o is, representado pelo is. Jean is not here. I am not funny. I am not funny. I am not funny. Ok. Temos aqui, podemos usar as formas contraídas também, né? O isn't, o aren't, o am not, sem problema. Mas o que eu quero que vocês entendam? Com o verbo be, eu pego o verbo be e coloco, acrescento o not posterior a ele. Fizemos nosso primeiro caso de negativa. Agora, quando não é o verbo be, Thaisa? Quando for todos os outros verbos, a gente vai ter que prestar atenção. Por quê? Para todos os outros tempos verbais, a gente vai ter um verbo auxiliar. E aí, é esse verbo auxiliar que vai receber o not. Guarda isso. Quem vai para a negativa é o verbo auxiliar. Quem vai para a negativa é o verbo auxiliar. Sempre, tá? Então, eu digo, Sam does not like chocolate. Sam does not like chocolate. Eu usei o auxiliar does. Essa frase está no simple present. Sam does not like chocolate. E I did not go to the party yesterday. I did not go to the party yesterday. Eu tenho dois verbos, o verbo auxiliar que ganha o not e o verbo principal da frase. Ok? Então, guardem isso. No caso da negativa, quando não é o verbo be, quem vai para a negativa é o verbo auxiliar. Ok? Vamos seguindo, então. Fizemos a afirmativa, vimos os 5 padrões de afirmativa, sempre sujeito e verbo e o restante da frase. Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, objeto, enfim. Na negativa, temos o acréscimo do not. Se for o verbo be, o not depois do verbo be, e se for outros verbos em outros tempos verbais, eu tenho o verbo auxiliar seguido de not e o verbo principal e o restante da frase. Bom, e para interrogativa? Quando eu tenho interrogativa, eu vou fazer uma inversão. Eu vou fazer uma inversão. Então, veja que para toda a afirmativa e na negativa, as minhas frases vão começar com o sujeito.
Ok. Na interrogativa, ela vai começar com o verbo. No caso do verbo be, a gente vai colocar o verbo be no começo. Are you a student? Are you a student? Is she your sister? Is she your sister? Então, veja, a afirmativa é You are a student. Na interrogativa, Are you a student? Are you a student? Is she your sister? Is she your sister? Eu fiz uma inversão. Então, antes, na afirmativa e na negativa é sujeito e verbo. Aqui, verbo e sujeito. Agora, e para os outros verbos que não são o verbo be, para os outros tempos verbais? Então, eu vou colocar o verbo auxiliar. Qual que é o papel do verbo auxiliar? Ele vai auxiliar a frase, mostrando, primeiro, qual é o tempo verbal que ela tá, e ele vai auxiliar a frase na negativa, porque é ele que vai para a negativa, e ele vai auxiliar a frase na interrogativa. Eu preciso de um auxiliar, eu preciso de um auxílio para colocar essa frase na negativa e na interrogativa. E na interrogativa, ele vai para o começo da minha pergunta. Então, eu tinha lá sujeito, verbo. Agora eu tenho verbo auxiliar e sujeito. Do you play soccer? Did you watch the game last week? Do you play soccer? Do, o auxiliar do simple present. Did, o auxiliar do passado. Então, existe uma inversão. Só vamos fazer inversões na interrogativa, na forma interrogativa. E é ela, então, que vai nos mostrar, né, que existe essa possibilidade, existe essa inversão quando estamos fazendo perguntas. O que que a gente entende, então, né, para negativa e para interrogativa? O que que a gente precisa lembrar sempre? O verbo auxiliar. No caso do verbo be, é o próprio verbo be, o verbo auxiliar dele mesmo. Agora, para os demais verbos, eu preciso lembrar que eu vou utilizar um verbo auxiliar, tanto na negativa quanto na interrogativa. E o papel do verbo auxiliar é o quê? Mostrar que a frase está na negativa e mostrar que a frase está na interrogativa, na forma interrogativa. O que que a gente consegue tirar do vídeo de hoje, então? A gente tem uma mesma, a gente vai seguir sujeito e verbo, e o restante da frase na afirmativa. Sujeito, verbo, ou sujeito, verbo auxiliar e o not, sempre lembrando que é o not que a gente vai usar na negativa. E na interrogativa, a gente vai fazer essa inversão entre verbo e sujeito, verbo auxiliar e sujeito. Lembrando que para 95% dos casos, as frases, as afirmativas, elas precisam de um sujeito, assim como negativa e interrogativa. Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a relembrar, memorizar, né, puxou lá, né, do seu inglês, como montar frases afirmativas, negativas e interrogativas em inglês, coloca aqui, dá o seu like para mim, escreve aqui no comentário qual que foi o seu maior insight, o que que você lembrou que você não lembrava, o que que você estava errando ao montar frases em inglês, para que a gente possa conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo e quer que mais pessoas também possam relembrar como montar frases em inglês, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para aquele seu amigo que está com o inglês enferrujado, que confunde na hora de montar afirmativas, negativas e interrogativas. Por quê? Quanto mais você envia esse vídeo para outras pessoas, mais pessoas vão receber. E aí, gente, o que que vai acontecer? As pessoas vão parar de errar ao montar frases. O processo para montar frases, pessoal, ele não é difícil, mas lembra, a gente precisa de prática. Quanto mais você praticar, quanto mais frases você montar, melhor, mais desenferrujado o seu inglês vai ficar. Se você gostou, então, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para vocês.
E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!